Bom dia! Nosso café de alta frequência. Essa semana comprometi de fazer uma live aqui com vocês pra gente ir trabalhando a nossa energia, trabalhando a nossa frequência. E bora lá pro dia de hoje. O café tá forte hoje e, meu Deus, bora lá. Hoje quero trazer um tema: o que é preciso deixar ir? Aproveitar essa lua minguante, essa energia mais introspectiva. O que é preciso deixar ir? E aí, me conta. Bom dia, Jess! Tudo bem, querida? Bem-vinda! Vamos encaminhando essa live para outras pessoas, colegas e amigos que você sente no seu coração para fazer essa troca. Tá aqui comigo pela manhã. No final, eu vou trazer uma surpresa diferente hoje. Ontem, para quem estava na live, eu fiz uma medição da frequência. Hoje eu vou trazer algo diferente para você baixar as barreiras e ver o que é preciso realmente deixar ir. Tá? Então esse é o tema de hoje. Enquanto vocês vão entrando, vão chamando outras pessoas. Vamos lá. Nossa, gente, hoje o café ficou forte. Deus me defenda durante essa live de hoje. Ontem a gente falou bastante da nossa frequência, da gente cuidar da nossa frequência. Trouxe, né, até o porquê do café com alta frequência. E quando a gente começa a trabalhar a nossa energia, cuidar do de quem a gente é de verdade, porque a gente não atrai para nossa vida muita gente vem me falar, e eu também já falei muito isso, relacionamento tóxico, porque a pessoa é narcisista, porque não sei o que lá. A gente não atrai para o nosso campo, para perto de nós, coisas que a gente não acha tão legal assim, à toa. Em alguma esfera, em algum momento aquela pessoa se conectou contigo para ela estar ali. E eu quis trazer esse tema hoje, o que é preciso deixar ir, porque eu ando pegando em muitos atendimentos historinhas, sabe? Historinhas que a gente... E não é desmerecendo a sua história, porque tem um grande valor na sua história de vida. Tem um grande valor naquilo que você trilhou no seu caminho para você estar aqui hoje. Só que a partir do momento que você usa esse lugar de vítima, ou às vezes por você não saber também, acaba virando historinha, repetindo a mesma historinha para justificar o porquê que você talvez não consegue cliente, o porquê que você atrai aquele relacionamento tóxico. Historinhas e historinhas. Isso é historinha. E enquanto a gente fica presa nessas historinhas que a gente conta, primeiro para nós mesmos, né? Porque antes da gente abrir a nossa boca e contar para o outro, primeiro a gente conta para nós, né? Existe uma narrativa que roda na nossa cabeça
antes da gente contar pro outro. E essas historinhas acabam nos prendendo num padrão de vida, de sobrevivência, acaba nos prendendo em sempre contar a mesma historinha. E vou até deixar fixado aqui. Deixar ir. Bom dia, Rafa. E aí, o que eu quero trazer no dia de hoje? Hoje pela manhã, enquanto eu tava... Já fui pro meu treino, até ontem eu ia fazer a live 7/7, mas ontem conversando com algumas pessoas, olhando minha agenda, eu falei, eu vou fazer esse ajustezinho. Então eu já fui pra minha atividade física hoje de manhã e decidi fazer a live um pouquinho mais tarde. Então nos próximos dias a gente vai fazer às 8h08. Hoje de manhã, enquanto eu tava indo fazer minha meditação lá na praia, me deparei com aquele mar lindo, aquele laranjinha do sol quase nascendo. E aí eu vi, né, falei, cara, a gente tá acho que é lua minguante, né? E aí me veio a seguinte frase: o que é preciso deixar ir? Eu falei, um bom tema para se trazer nessa live, até porque eu me propus em fazer essas lives de alta frequência, sentindo o que está acontecendo no campo ali, para trazer informações para vocês, sem ficar colocando em caixas. E no final dessa live eu vou trazer uma surpresa ali, uma meditação pra gente fazer junto. E antes eu quero trazer esse contexto do que é preciso deixar ir. O que você está tentando fazer na sua vida que parece que você está agarrado no toco e não sai do lugar? Você conhece gente que parece que está agarrado no toco? Quem tá aqui fala comigo. Já encaminha para essa pessoa também, que no final a gente vai fazer uma meditação bem especial. E... nossa, gente, eu preciso comentar de novo. Eu já falei 3 vezes, mas eu vou falar de novo. Esse café tá muito forte. Eu acho que eu errei na mão. Meu Deus. Vou deixar ele de ladinho ali, depois eu vou botar um leitinho. E... às vezes a gente fica preso em historinhas que a nossa mente conta, que a gente mesmo conta pra gente, que é preciso deixar ir. Solta o toco. Solta esse toco que você tá agarrando. E não é de hoje. É de muito tempo. Às vezes você tá agarrado no toco e esse toco nem é seu. Vem, ó, de mamãe, de vovó. Bem-vindo! E você só tá ali na inércia, cumprindo o seu papel como uma boa menina, um bom menino. E aí eu pergunto, você sente que tem algo que te trava? Que a hora que você se dá conta, se você não se deu conta ainda, presta atenção. Pode ser que no meio dessa nossa conversa você vai se dar conta de algum padrão. Que pode ser que você esteja seguindo. E que é preciso deixar ir para você seguir sua vida. Essa expressão, o que eu ouço em atendimento, então me parece que, não sei, as coisas estão bloqueadas,
tô sentindo estagnada. E por mais que a pessoa tá ali, parece que vivendo coisas interessantes, e eu falo porque isso aconteceu comigo. Ontem na live eu até trouxe que eu me mudei pra Floripa, tava vivendo ali, mas uma culpa, um negócio me segurando pra trás. O que você tá vivendo que parece que você está agarrado no topo? Parece que tem uma corrente presa no seu pé, que a hora que você vai dar o passo, a corrente estica. E aí ela te trava. Aí você volta, a hora que você vê, você tá tendo os mesmos hábitos. Às vezes de uma forma sutil. Às vezes é difícil olhar nas entrelinhas. A hora que você vê, você tá arrumando um monte de coisa, pega isso, mais um curso, mais um não sei o que lá. Eu vou desenvolver mais um tipo de atendimento, eu vou pegar vou fazer uma atividade, além de fazer crossfit, eu vou fazer yoga, eu vou fazer não sei o que lá, e você vai pegando. Fica cheio de coisa pra fazer. Como que você vai avançar sendo que não tem nem mobilidade o suficiente para isso? Às vezes é preciso deixar ir, soltar algumas coisas. É preciso soltar. Soltar e soltar mais um pouquinho. Tá captando, tá pegando aí? O que é preciso deixar ir? O que é preciso colocar numa caixa ali, resolver? E eu sei que às vezes é difícil, viu? Às vezes você não deve estar nem percebendo que tem coisas para deixar ir aí. Às vezes a gente não percebe. Ontem em atendimento, conversando com minha cliente, eu tava sentindo que era pra gente trabalhar no nosso encontro, né? A gente fechou um programa de mentoria individual e a proposta pro nosso encontro no dia de ontem era eu ajudar ela a estruturar um produto ali para ela vender ali com mais qualidade, organizar ali a história, o contexto. Só que eu comecei a sentir, e isso é uma coisa minha, né? Uma coisa minha que eu fui criando essa habilidade, percebendo. Conforme eu vou atender a pessoa, parece que eu vou sentindo. E eu tava sentindo um negócio muito esquisito antes de ir pro atendimento. Era como se realmente eu estava me sentindo presa. Foi muito engraçado. Eu falei, cara, isso aqui não é meu. Já sei o que eu vou precisar trabalhar com minha cliente hoje à noite. E curioso que a gente começou o atendimento, a gente começou a conversar. E eu falei pra ela, você sabe que hoje vai ser um pouco diferente o nosso atendimento. A gente vai precisar dar um mergulho mais profundo na sua linha do tempo aí. Sabe o que aconteceu?
Você tem noção? Deixa eu mandar no grupo aqui. Antes de eu continuar essa história é importante. Pode ser que talvez você se identifique aí. Você se sente que parece ter uma corrente amarrada na perna, no pé? Você vai até um certo limite. A hora que você chega naquele limite, você volta. Já sentiu assim? De aquela sensação e que quando você tenta avançar de verdade, dar esse passo, parece ter uma corrente segurada no seu pé, parece que dói ainda mais. Na hora que você vai dar o passo, dói. É difícil, é doído. E você acha que você não tá saindo do lugar, né? E realmente você não tá. Você vai até... Sim, às vezes. Você vai até um certo ponto. Só que a hora que você chega naquele limite, não vai. Você tenta avançar, você tenta chegar naquele... Você tenta passar, você tá vendo o caminho lá na frente. Você tá vendo o caminho lá na frente. Só que a hora que você tenta dar o passo, tem um negócio que segura a sua perna e não deixa. Por muitas vezes eu fiquei nisso. E vira e mexe, eu preciso estar olhando para isso. É natural, porque a gente não conhece o caminho. O nosso corpo, a nossa mente, ela quer nos proteger, porque ela já conhece. É um caminho conhecido. Daqui para lá eu sei. Eu vou até ali. Só que a gente não quer até ali, né? A gente quer mais. Explorar novos caminhos, explorar novos horizontes. Eu, pelo menos, sou assim. Não é verdade? E esse até ali, consegui até ali, dali não consigo passar. Tem alguma coisa na sua história, tem alguma historinha que você tá contando pra você mesma que te deixa naquele lugar. Tem uma historinha que fica ali. E no atendimento de ontem, foi interessante que a gente começou a conversar, eu já estava entendendo todo o contexto, ela me trouxe assim, Tami, tá tudo bem, tô tranquila. Energeticamente, a energia dela tava lá embaixo. Tá tudo bem, tô tranquila, tô bem, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo certo. E eu comecei a perguntar do negócio dela. Como estão os clientes? Estão vindo dela? Ai, Tami, então eu tô com um desafio que os clientes agendam, não comparecem. Isso me deixa estressada, desmotivada. Falei, tá, conte-me mais. E aí ela foi falando, daqui a pouco eu falei, mas é normal, né? O carnaval, não sei o quê. Tá, e aí, como que você tá se sentindo? Ela tá num processo de separação judicial e tudo mais, super estressante, mas ela tava ali, ó, sabe? Ah, tá normal, tô bem, tá tudo bem, tô normal.
a gente entrou numa meditação bem profunda. Falei, vamos entender esse tá tudo bem. O que significa para você está tudo bem? E aí a gente entrou numa meditação linda, maravilhosa. Pois é. Tá se identificando aí? As coisas nunca são por acaso. E aí a gente começou a entrar dar uma olhadinha na linha do tempo, né? A gente foi baixando as barreiras, entendendo, relaxando. Ela tava muito na mente, tava ainda contando historinhas, explicando, não, mas respira, bora lá que a gente vai entender, fica tranquila, confia. E aí, gente, foi uma sessão que durou 2 horas. Mas a gente só saiu dali com resposta. Porque quando começa a ficar difícil, a gente tentar andar, a corrente fica presa no nosso pé, dói. Mas o quanto a gente se sente responsável por aquilo e falar, dá esse negócio aqui que eu vou resolver. Dá esse negócio aqui que eu vou resolver. Eu quero passar da ponte, eu quero passar de 1 metro, 2 metros, eu vou cortar essa corrente. E quando ela entrou pro programa de mentoria comigo, eu falei, você tá disposta a olhar dela, Tami, bora? Eu já tô cansada de ir até ali. E eu sei que sozinha não dá, eu preciso de ajuda. Para quem quer trabalhar como terapeuta, quer ajudar outras pessoas, quer levar o seu servir, precisa de terapia, precisa de ajuda. Às vezes sozinha não dá. Olhar para essas coisas muito profundas, a gente foge. A gente foge de olhar. Tô falando porque a hora que eu me pego, tô fugindo de algum negócio. Deixa eu pedir ajuda aqui, pera lá. Não é só você ir lá, eu vou fazer uma radiestesia, eu vou alinhar os chakras, eu vou fazer... Isso é muito bom, eleva a nossa frequência. Mas tem hora que a gente precisa ir lá, dar um rolezinho na linha do tempo. Então a gente foi dar um rolezinho nessa linha do tempo. E aí a gente começou a respirar fundo, se concentra nessa falta de comprometimento, nas traições, em tudo que você me trouxe até aqui agora. Respira, traz energia da terra, vai trazendo. Momento de traição, momento de falta de comprometimento dos seus clientes. Vamos, tô junto contigo. E ela foi trazendo, foi baixando. Primeira vez que você se sentiu traída, primeira vez, traz pro campo. Ela respirou. E aí eu fiz a pergunta: onde você chegou? E aí ela me trouxe uma cena de quando ela tinha 20 e poucos anos, de que a mesma coisa que ela estava vivendo
com... Quantos anos ela tem? 50 e poucos. Com 50 ela viveu com 20 e poucos. Interessante. É normal ser traída, é normal estar uma bagunça, é normal aceitar, é normal a falta de comprometimento das pessoas comigo. Eu aceito. Com 22 anos ela estava vivendo a mesma coisa. Respirando mais um pouco. Respira profundo. Quem que te falava que era normal? Vai se concentrando. E aí a gente adentrou mais profundamente. E aí a gente chegou. Perguntei, dia ou noite? Ela disse que era finalzinho de dia, comecinho de tarde. Quantos anos você tinha? Ela me disse 7. O que estava acontecendo? Era almoço de Natal, finalzinho, né, ceia de Natal, a gente estava se preparando para a ceia de Natal. Tava com a minha família, meus avós. E o que você estava fazendo lá? Ah, tava brincando com os meus primos. E minha avó, muito querida, estava na mesa, preparando. Não entendi muito bem o que aconteceu, eu só ouvi meu avô gritando com ela, sendo grosseiro, desrespeitoso. Eu levei um susto, eu fiquei muito triste pela forma com que ele tratou ela. Falei, isso. O que mais? Minha mãe veio e me falou, normal se eu vou tratar assim. Sempre acontece isso. Tá tudo bem, normal. E ali foi instalado a crença de que a grosseria, mesmo você sendo bondosa, que ela tinha essa visão da avó dela, querida, minha avó muito querida, muito amorosa, muito cuidadora, pode ser tratada, maltratada. E ela via por várias e várias vezes isso acontecendo. E foi reforçando cada vez mais que era normal. E foi interessante a gente chegar nesse lugar, porque a nossa mente, ela vai fazendo um caminho. Ela sabia de que não estava normal esses comportamentos, ela aceitar. Ela sabia que, vem da minha família. No começo ela já começou contando história, porque minha mãe, ela, né, tinha essa questão de ser maltratada, de não sei o quê. Assim. Ela trouxe todo o roteiro, toda a narrativa pra mim. Eu podia muito bem entrar ali, a gente fazer uma meditação, alinha, equilibra, limpa, corta. Só que
o caminho que a mente vai percorrendo, ele é único e que ela criou. A gente precisou fazer esse caminho. E ela estava disposta a olhar para aquilo e falar, vamos embora, que eu quero ver, eu quero entender e deixar ir todas essas histórias e seguir a minha história. Então a gente chegou em todo, né? A gente passou por alguns momentos, teve outras, eu dei uma resumida, tá? A gente ficou 2 horas ali para ir fazendo essa costura. Mas teve ali a repetição com 50, com 22 anos, com 16, teve ali todo um contexto. E a gente chegou onde foi instalado aquela crença de que é normal, tá tudo bem, seu avô ser grosso com a sua avó, não sei o que lá, não sei o que tenta, é normal. O quanto você tem achado normal na sua vida, coisas que te incomoda, dá aquele negocinho e você acha normal? Eu não ia nem contar essa história hoje, mas eu senti de trazer porque foi bem bem interessante, porque a nossa mente, ela faz esses caminhos e a gente não percebe que a gente está seguindo um padrão ali. Às vezes até a gente até sabe, não, eu sei que eu já fiz isso, já fui lá, constelei, vi que era todo esse rolê. Já vi lá na radiestesia, já vi no reiki, já vi em todos os lugares. Todo esse, né, já entendi que é da minha mãe. Tá, mas e o que você fez? Porque a sua mente, ela trilha um caminho, ela conta uma história. E você se conta essa história para depois você contar para o outro, e você fica contando e alimentando isso. Na medida que você vai alimentando essas historinhas, eu falo historinhas porque não é desmerecendo a sua história de verdade, é que chega uma hora que vira historinha. Chega uma hora que vira historinha. E aí você fica parado onde você está, você não avança, vira historinha. Então a gente fez esse caminho, foi lindo, e quando ela chegou nessa história, ela falou, nossa, Tami do céu, como assim? Entendi tudo, essas historinhas, eu não aguento mais, eu quero deixar ir essas histórias que eu fico contando pra mim mesma. E aí a gente foi fazendo um processo de cura, de trazer amor incondicional para cada momento que ela citou. Fizemos uma ressignificação dessa história. Fizemos todo um... E foi lindo de ver. Porque depois a gente voltou naquela cena... E ela olhou para aquela cena de novo e ela se viu só brincando, porque criança é para brincar, não é para ficar prestando atenção na conversa de adulto. Ela falou, nossa, Tami, eu tô brincando. E aí ela foi voltando os momentos em que ela ficava naquele julgamento, naquela tristeza, porque tava rolando a treta de adultos. Ela voltou para aquela cena e ela só tava lá brincando. Foi lindo. Então, muitas vezes a gente fica ali
agarrado no toco por conta de padrões, por conta de repetição, por conta de um monte de coisa que a gente até sabe no fundo por quê. Mas até quando? Aproveita esse momento de lua minguante para trazer essa energia do deixar ir. O que você quer deixar para trás? E realmente seguir sua vida. E eu ter me mudado aqui pra Floripa foi bem interessante, porque eu precisei deixar muitos padrões que eu já estava cansada de ver em constelação, em meditação, de ver na minha cara, de ver saltando na minha cara e olhar para aquilo. Bora, deixar ir. Porque senão a gente entra naquele ciclo de ansiedade, de procrastinação, de ficar se enchendo de um monte de coisa. Porque é confortável, é o que a nossa mente acredita que é. Que a nossa mente acredita que é possível. E depois do carnaval, no dia 5, eu vou iniciar um tratamento coletivo, que eu vou trazer essas meditações. Lá no link da minha bio no link da minha bio tem um link que tem lá sobre o tratamento, que a gente vai trabalhar essa parte do poder pessoal. Porque enquanto a gente não assume, não toma posse da nossa história e para de ficar contando historinha, o nosso poder pessoal, ele exala. Isso nos fortalece, a gente para de ficar se escondendo atrás de uma ferramenta, de um não sei o que, de um curso. A gente para de ficar se escondendo atrás de muitas coisas e coloca em prática. Vai pra vida, coloca em prática a nossa história de vida. Porque as pessoas, elas se conectam com a gente, não é por conta de um pêndulo que tá girando, não. Não é por conta de uma cartinha. A cartinha, eu tenho minhas dúvidas. A cartinha, as pessoas se conectam, né? Gostam de uma cartinha. Só que quem é você nessa história toda? Quem é você nesse rolê? Que bom, Jess. E eu tô... Nossa, é sobre isso. É sobre o nosso servir, sabe? Que bom que tá sendo um presente essa live. Vai ficar gravada, vai ficar para outras pessoas. Porque quando a gente só transborda, conta histórias, traz aquilo que a gente vivencia, experiencia, sem medo de ficar agarrado, sem aquele medo, sem aquela coisa de ficar agarrada aqui, que aqui tá gostoso, aqui eu já sei. E às vezes eu sei que é difícil olhar para isso. Desse caminho que eu fiz com a minha cliente,
A gente passou por cada história, cada treta que vocês nem imaginam. Eu contei só a parte legal. Mas quando a gente vai olhar com profundidade tudo isso, a gente se depara com uma história meio cabeluda no meio do caminho. E tá tudo bem, faz parte da nossa história. E tudo que aconteceu com a gente coloca amor. O amor cura tudo. Se você tá vendo conteúdos, informações que te deixa com medo, que te deixa aflita, que te deixa, ó céus, ouvido azar, sai desse conteúdo aí. Porque a gente tá entrando numa era de transição planetária e eu quero muito, isso me veio muito forte para eu retomar essas lives de alta frequência, porque é uma das minhas missões. Eu já vivi tanta coisa trabalhando com a energia, já vivi tanta, literalmente, tantos processos de cura, de aprendizado, que não dá pra ficar só pra mim. Não dá pra eu ficar contando historinhas pra mim. Não, eu quero vir e compartilhar, transbordar tudo aquilo que eu já tô vivendo com vocês. Eu não deixei ir uma profissão de quase 15 anos para me tornar terapeuta, mentora e vim aqui nas redes sociais expor o meu trabalho à toa. Eu senti um chamado de alma. E nesse chamado de alma, eu me deparei por crenças no meio do caminho de que realmente me botaram pra baixo. Será que você é capaz? Nossa, você não é alecrim dourado não, você tá aí falando de cura, disso, daquilo. Você tá cheia de treta, tá cheia de BO. Mas eu tinha um negócio ali dentro que falava, vai. Contei com ajudas, me posicionei ali que eu precisava de ajuda em alguns momentos. Teve momentos que eu fiquei sumida, teve momentos que eu fui e voltei. Mas no fim das contas eu sempre estive aqui, fazendo o meu, me desenvolvendo, procurando, entendendo. E esse ano de 2025 especialmente, eu decidi de fato tomar posse desse lugar de entender quais eram os caminhos que minha mente estava procurando para eu continuar contando historinhas. Passei a atender as pessoas nesse lugar, porque esse fez o total diferencial. Eu comecei a me questionar, gente. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu já fiz a harmonização da casa, da vida, de um monte de coisa. E por que eu ainda... Parece que isso aconteceu lá quando eu morava com os meus pais. Eu fiquei tentando. Eu falava, gente, mas não é possível. Não é possível. Foi quando eu comecei a unificar esse trabalho de aumentar a frequência, de colocar uma intenção clara naquilo que eu estava querendo para minha vida, olhar para minha mente, para a mentalidade, para aquilo que estava acontecendo no momento que não estava acontecendo, entender qual é o caminho que a minha mente está me levando, porque eu estou me sabotando. E o que tem de gente incrível que eu conheço, que já faz tempo que me segue e que ainda tá contando historinha. Ai, mas eu me saboto. Porra, por que você ainda se sabota? Vamos resolver essa parada.
ajuda. O caminho para construir a vida que você deseja viver está nas suas mãos. Enquanto você não assumir esse lugar de eu quero viver a vida tal, é desse jeito, ter tantos clientes na minha agenda, quero cobrar tanto, eu quero fazer assim, eu escolho atender, eu escolho e sustentar isso. Porque quando a gente escolhe, tem clareza naquilo que a gente quer, mas vem um bombardeio de coisas fazendo a gente, voltar, dar os passinhos para trás. Mas vem várias. E aí é aquela hora que a gente sustenta e fala, opa, vou sustentar aqui nesse lugar. Vou pedir ajuda, vou me desenvolver. Deixa eu sair um pouco do salvador aqui. Porque a gente terapeuta, a gente tem essa mania de querer salvar todo mundo, né? Mas a gente não se salva. Na hora que é pra gente assumir esse lugar de se salvar, a gente não se salva. Né? Na hora de falar, preciso de ajuda. Será que tem como? Eu vou assumir isso daqui, eu vou pagar o que precisa ser pago pra eu... Quer vender terapia, mas não tem coragem de pagar terapia pra si. Então, o que é preciso deixar ir? Qual é o comportamento? Qual é a treta? Qual é a historinha que é preciso deixar ir? Certo? Então depois tem o link lá na minha bio, que eu vou fazer depois do carnaval, no dia 5. Eu vou começar um tratamento coletivo, voltado com meditações igual essa que a gente vai fazer agora no finalzinho. Igual não. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Vou dar só uma pincelada no como vai ser. Ah lá, não sou muito de pedir ajuda para não incomodar. Será que tem? Com certeza, deve ter uma história muito nota 10 aí, Rafa. Ai, eu, graças a Deus, recentemente eu quebrei. Às vezes a gente só precisa ir lá e fazer, sabe? De pedir ajuda. Já me sobrecarreguei muito. Fiquei rolando na brita, ali, processo atrás de processo, e não ter coragem de pedir ajuda. Só que o nosso desejo de viver a vida que a gente quer viver tem que ser maior do que essas historinhas. Vamos fazer uma meditaçãozinha agora. Depois vocês, quem quiser participar desse tratamento coletivo, que eu vou dividir ele em 4 encontros. Vai ficar gravado, depois quem não conseguir assistir gravado pode entrar lá e fazer. Mas primeiro a gente vai limpar, fazer uma limpeza no campo energético. Depois a gente vai entrar mais profundamente, ver o que tá rolando ali. Trazer essa harmonização pro campo, elevando a frequência. E no último encontro a gente vai manifestar o que a gente quer viver. Bora lá? Opa! Pedir para vocês sentarem numa postura reta. Vai se concentrando no seu corpo,
na cadeira, no sofá que você está sentado. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vai deixando essa respiração mais leve, mais profunda. E na medida que você solta o ar, vai imaginando tudo aquilo que você quer deixar ir, deixar para trás, comportamentos, pensamentos, sentimentos. Mais uma vez, solta o ar. Vai escaneando o seu corpo. Passa um scanner, vê se tem alguma parte que pesa mais, algum sentimento que lhe vem. Vai sentindo, mantendo essa respiração mais profunda. E lá do centro da Terra vai vindo uma luz, uma energia que vem passando por camada de terra, de rocha. E essa energia vai subindo de lá do centro da Terra e adentrando na sola dos seus pés. E essa energia vai subindo pelas suas pernas, pelo seu quadril, passando, entrelaçando e alinhando os seus 7 chakras, começando ali da base da sua coluna. Vai subindo, passando pela sua cintura, pela sua barriga, pelo centro do seu coração, passando pela sua garganta, no centro da sua testa, onde pelo topo da sua cabeça sai uma esfera de luz. E uma mini versão sua adentra nessa esfera de luz. E essa esfera vai subindo, subindo. Saindo pelo topo da sua casa, passando pelo seu bairro, passando pelo mais altos céus, passando pelos planetas, por todo o sistema solar. Passando por camadas claras, escuras, claras. Passando por uma camada dourada. Adentrando uma camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris. Você concentra sua visão para o centro da sua testa. E uma névoa cor-de-rosa vai te levando até um portal que se abre. Um portal com uma luz branca
e brilhante. E essa névoa vai te levando até adentrar nesse portal. E adentrando nesse portal, é como se essa luz branca e brilhante penetrasse por todo o seu corpo, suas células, e você se fundisse com essa luz, se tornando essa luz. E nesse local, nós vamos fazer uma limpeza, se vocês me permitirem. É só dizer sim. Nós iniciaremos uma limpeza energética, limpando todo o seu campo, deixando ir tudo aquilo que não lhe serve mais. Formas e pensamentos, espíritos, aquilo que você acredita que de alguma maneira está te impedindo de avançar. Formas e pensamentos. Vai deixando, deixe ir. E imagine toda a energia, situação sendo enviadas para essa luz. E agora, se concentre, peça que seja preenchido todo o seu campo, sua energia, o dia de hoje, com amor. Peça do seu jeitinho. Criador, traga-me um bálsamo de amor incondicional para o meu dia, para a minha energia de hoje. E imagine seu dia sendo preenchido com amor. Agradeça, gratidão, está feito, está feito, está feito. E mostre, imagine.
Vai se concentrando com o aqui e agora novamente. Se concentrando com o seu corpo. Vai fazendo um novo scanner. De como você está agora. Vai voltando, se concentrando no seu corpo, na sua presença. Gratidão. Eis-me aqui. Quando você sentir, vai abrindo seus olhos novamente. Vai se espreguiçando. Ai, que delícia! Teve gente que entrou no meio do caminho aqui, a gente falou no que é preciso deixar ir. Essa live vai ficar gravada, quem quiser voltar lá, assistir desde o começo. Ai, quem pegou a meditação, conta aqui pra mim, quando fez o scanner no começo, como estava se sentindo e como tá se sentindo agora. Conta aqui pra mim. Ó, 9h11. Quase na hora que eu já vou encerrando. E amanhã estaremos aqui novamente às 8h08. Amanhã, live café de alta frequência. Hoje o meu café eu não dei conta de tomar tudo, ele ficou muito forte. Meu Deus. Vou botar um leitinho, fazer uma misturinha ali. E aí, me conta, como vocês estão? Como vocês estão se sentindo? Estarei aqui muito bem. Como que foi a meditação? Como você estava se sentindo antes, depois? Contem aqui pra mim, que eu quero saber. E para quem quiser ter essa experiência de uma forma mais profunda, no dia 5 eu estarei fazendo um tratamento coletivo, onde eu vou trabalhar desta forma. Claro que não vai ser só 10 minutos, vai ser mais. A gente vai fazer 4 meditações dessa, bem ali, ó. E tem o link lá na minha bio para quem quiser se inscrever. Tratamento coletivo no dia 5/3 a gente vai iniciar. Vou deixar. Eu ia fazer no dia 3/3 no portal. Mas vai ser bem no meio do carnaval e eu já senti em fazer depois, pra gente fazer essa limpeza depois do carnaval. Estou me sentindo leve, muito bem, Já encaminha essa live para outras pessoas verem depois, que você sentir ali que faz sentido, tá bom? Ai, bora lá começar o dia de hoje. Bora que bora, gente. Partiu? Como que tá a frequência hoje? Ontem eu medi, hoje como que vocês estão se sentindo? Como que você chegou, como que você tá indo embora. Porque a minha missão é essa. Elevar a frequência do maior número de pessoas existentes que me seguem, que me acompanham. E bora lá. Rafa, daqui a pouco a gente tem consultoria. E quem quiser participar de uma consultoria comigo, gratuita, estou disponibilizando alguns horários na minha agenda. Manda um oi lá no meu direct, que quem sabe eu te chamo. Certo? Bora lá. Beijo, até amanhã, 8h08.